O advogado da Trump Media e do Rumble deu uma verdadeira aula para jornalistas militantes do CNN e eu vou te mostrar isso. Mas se você deve estar se perguntando, antes de mais nada, quem é esse menino no canal do Deltan? Cadê o Deltan? Muito prazer, eu sou Guilherme Kilter, vereador aqui de Curitiba, também pelo Partido Novo. O Deltan pediu para eu invadir aqui o canal dele e falar com vocês o que está acontecendo hoje, porque ele está em viagem. Ele avisou isso lá no último vídeo. A única diferença de mim para o Deltan é que, claramente, eu sou mais jovem e mais bonito do que ele. Se você concorda, comenta aqui embaixo. Quem se acha aí que é mais bonito, porque ele fala que é ele, eu tenho certeza que não, que sou eu. Mas vamos lá pro que interessa de verdade, gente. Dá só uma olhada nesse vídeo aqui. A CNN entrevistou o advogado do Trump Media e do Rumble, que está processando o Alexandre de Moraes agora pela segunda vez. Elas fizeram uma pergunta para ele e tomaram uma só lapada. Escuta só o que elas perguntaram aqui para o advogado. Tem havido um movimento aqui no Brasil que traz muito o nome de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente da República, como se ele estivesse arquitetando, mobilizando todo esse movimento que nós estamos vendo. No que diz respeito à Trump Media, no que diz respeito à Rumble, inclusive o ex-presidente teve de ser ouvido na Polícia Federal por causa disso. Tem envolvimento? Eduardo Bolsonaro participa do processo ao qual o senhor está envolvido? Gente, antes de mais nada, dá uma olhada no tipo da pergunta que ela faz para o advogado. Se ela fizesse o trabalho básico do jornalismo, iria entrar no processo, ver que os denunciantes são Trump Media e Rumble e que o denunciado é Alexandre de Moraes. Não tem nada sobre o Eduardo Bolsonaro nas partes. É claro que ele é mencionado ali nos autos como um exemplo de uma pessoa perseguida pelo Alexandre de Moraes e pela ditadura do STF no Brasil. Mas é óbvio que ele não está nesse processo. O processo é das empresas contra o Alexandre de Moraes, mas elas tentam colocar essa narrativa para talvez arrancar uma confissão dele de que é o Eduardo Bolsonaro que está tentando tudo isso e quem sabe cair dentro daquela história do Lindenberg Farias, do PT, de que o Eduardo Bolsonaro está articulando contra o Brasil lá nos Estados Unidos, o que é uma grande balela. Mas melhor do que isso é a resposta do advogado. Dá só uma olhada no que ele fala aqui para essas jornalistas da CNN. Não, Eduardo Bolsonaro não participa do processo. Quem participa do processo hoje é Trump Media, Rumble e Alexandre de Moraes. Ok? Em relação aos reclamos sobre o que o Eduardo está fazendo, obviamente qualquer um que assiste a qualquer mídia vai saber quem é Eduardo e o que ele está fazendo. Em relação a isso, o único que acho apropriado para eu me manifestar é que quando as pessoas se encontram fisicamente no território dos Estados Unidos, as pessoas podem estar protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. Isso inclui um negocinho chamado Primeira Emenda, que é a liberdade de expressão. Então, nem Alexandre do Brasil, nenhum juiz do Coreia do Norte, nenhum juiz da Irã, nenhum juiz da Venezuela pode censurar um dissidente, né? Alguém que não concorda com você politicamente, porque fala coisas que te ofendem, ou que você não gosta de ouvir, ou que você se sente ameaçado, quando essas pessoas estão no território dos Estados Unidos. Estados Unidos tem mais de 230 anos de história com dissidentes do mundo inteiro que vão para o território americano e falam de tudo, né? Isso tem incomodado a muitos governos ao longo de muitos anos. Coreia do Norte, Venezuela, governo da China, na União Soviética era terrível cada vez que um russo chegava. O governo, pergunta para o governo cubano quanto que eles gostam, tudo que os cubanos que estão na Flórida falam. Mas é assim que funciona. Então, infelizmente, não vai ter uma exceção para Alexandre de que todos os outros governos autoritários ao longo da história quiseram censurar aquele dissidente político que se encontra no território americano, falando que, obviamente, ele não pode falar no país dele. Pessoal, realmente ele deu uma aula e teve um posicionamento extremamente firme ali com as jornalistas. Elas podiam ter ficado sem essa, podiam ter ido dormir sem essa. Ele falou, olha, aqui nos Estados Unidos não existe esse negócio de censura, liberdade de expressão é garantida pela Primeira Emenda. O Alexandre de Moraes vai ser tratado igual qualquer outro ditador, qualquer outro regime de outros países. A gente dá o mesmo tratamento aqui nos Estados Unidos que vamos dar para o Alexandre de Moraes. Ou seja, ele já está sendo visto não só pelo advogado, mas pelos Estados Unidos, pelo governo americano, como um grande ditador, uma pessoa que avança sobre a liberdade de expressão, sobre os direitos de pessoas e empresas americanas. Se você gostou, pega o link desse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp para mostrar essa lapada que ele deu nas jornalistas militantes da CNN. E se eu te puder pedir um favor, se inscreve no meu canal também, que está aqui o primeiro link na descrição desse vídeo, vai me ajudar muito a também crescer o meu conteúdo lá. Posto vídeo todos os dias também sobre política e o que está acontecendo no nosso país. Então, vamos ajudar um ao outro, conto com a tua ajuda e até o próximo vídeo.